Então hoje vamos tratar da Parashá Lech Lechá, que compreende Bereshit, capítulo 12, verso 1, até o capítulo 17, verso 27. Então a Parashá começa com o chamado de Abrão. E o início da Parashá nós temos o seguinte: anda, sai da tua terra e da tua pátria, e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Então Deus chama Abraão para ele sair daquele local onde ele estava, que era um local com muita idolatria. Abraão, ele recebe esse propósito. Abraão ouviu a voz de Deus, e Deus o ordena a abandonar todo aquele local, sua pátria, sua família, sua casa. Deus não fala para onde Abraão deveria ir. Deus fala que ainda mostraria a ele esse outro local. Deus diz, Lech Lechá, vá a ti mesmo. Lech Lechá significa literalmente andar para si próprio. Ou seja, a nossa jornada existencial começa com o andar para onde? Para dentro de si. Um caminhar para dentro da nossa própria alma. Pois é dentro de nós que encontramos quem? O Eterno. Não é fora, é dentro. Lech Lechá carrega esse sentido também, de caminhar em direção ao propósito máximo da vida, que é o de conhecer a Deus, e aí então servi-lo. Vá a ti mesmo denota caminhar em direção à essência da alma, e ao propósito máximo pelo qual o ser humano foi criado, e este propósito é de conhecer, de servir o Criador. Então o patriarca Abraão recebe este chamado para deixar as suas origens pagãs, fazer uma desconexão completa de todo e qualquer embaraço a fim de emigrar para a terra de Canaã, para a terra de Israel. O chamado de Abraão, ele se assemelha ao chamado de muitos hoje. Muitas pessoas ainda vivem em sistemas idólatras ou não conhecem o Eterno. Muitos vivem em sistemas contrários à vontade de Deus, sistemas fundamentados em mentiras. Então essas pessoas estão sendo despertadas ao abandono de toda a falsidade, a fim de partirem para a verdade. Então Deus falou com Abraão, mas também Deus fala conosco, Lech Lechá. Ou seja, nós devemos caminhar. Como, irmão? Olhando para coisas externas, me pautando em terceiros, me pautando em formatos ou ambientes? Não. Eu devo caminhar para dentro de mim, para começo de tudo. Deus não estará fora nas coisas, mas encontraremos Ele em Yeshua dentro de nós, dentro de nossa própria essência. Então Deus se comunica com o homem também para abandonar religiosidades, para abandonar sistemas idólatras, o mundanismo que permeia a sociedade de hoje, para que sem hipocrisias o homem viva dentro da instrução do Eterno. E atualmente no mundo existem mais de 2.000 religiões, e o pior é que todas se baseiam na Bíblia. Dizem se fundamentar na Bíblia. O interessante é que estas religiões dizem que pregam a verdade. Só que a verdade, eu gosto muito de pensar isso e falar, não é simplesmente um conceito muito alto. Irmão, a verdade tem um padrão muito alto. Não tem, ela tem um padrão absoluto. E aí sim precisamos da dependência de Deus, para termos o discernimento espiritual, a fim de distinguir o verdadeiro do falso em nossa jornada. Isso é muito importante, dependência de Deus. Abraão, ele não encontrou Deus de forma literal em letras de pergaminhos, ou por meio de um estudo que tocou somente ali o seu intelecto em um nível somente filosófico, mas ele encontrou Deus por meio de revelações sobrenaturais. Deus chama Abraão, ao mesmo tempo que isso se refere ao se revelar de forma sobrenatural a Abraão. Muitas pessoas buscam Deus somente em seminários, yeshivot, nas escolas judaicas, ou somente nos livros, somente por meio do estudo da Torá, em um nível que eu quero dizer aqui somente intelectual. Isso é um problema, porque são poucos que buscam a presença de Deus, a manifestação da presença. Poucos são os que buscam a Shekhinah do Eterno por meio de revelações sobrenaturais, para que o estudo venha a ser testificado, respaldado. Muitas vezes estamos com algo dentro de nós que o Espírito de Deus engendra em nós, e aí abrimos a palavra, aquilo é testificado. Isso é tremendo. Então sim, vamos estudar, vamos nos aprofundar em nome de Yeshua, mas também vamos crescer na intimidade. Ou seja, crescemos no entendimento da palavra de Deus, mas acompanhado de discernimento espiritual. Porque sem isso, sem acompanhado ali das revelações do Eterno, a busca ela se torna vã. Todos os profetas de Israel também eram homens que viviam o sobrenatural,
Os primeiros discípulos de Yeshua também tinham uma vida de comunhão com Elohim, manifestando sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque o Messias Yeshua nos dá autoridade também como seus discípulos, para curar enfermos, expulsar demônios no nome de Yeshua. E temos os relatos em Atos dos Apóstolos, cura de enfermos, expulsão de demônios. Os discípulos de Yeshua faziam muitos milagres. Podemos verificar lá também visões, profecias. Mas se não tivermos uma busca constante, uma busca que seja sempre aquela coisa visceral, que nem um nascer do alto diário. Às vezes a gente se pega num marasmo que só pela graça, nas atividades do dia a dia, a gente precisa meditar nessas coisas e de forma intencional irmos mais fundo. E se não fizermos isso, pensem, mesmo tendo todo um contexto original das Escrituras, mesmo aprofundando dentro do contexto original da palavra de Deus, teremos infelizmente uma vida fria e cética. Vemos muitas pessoas hoje se preocupando demais com questões técnicas, mas que estão vazias espiritualmente. Eu lembrei de um vídeo que o Raul Gabriel me enviou, de um homem assim ensinando a etiqueta para se alimentar. Ele ficava com o talher assim, aí você faz assim, vira o talher assado, aí você vai lá, ingere a comida, e embaixo eles dividiram a tela e colocaram o vídeo como se fosse um peão de obra, assim, comendo assim, daquele jeito. Eu falei, amém! Vamos viver o Evangelho em primeiro lugar. E eu pergunto para mim, irmãos, para mim, por que eu não estou atuando em meio a sinais, prodígios e maravilhas? Cadê a autoridade para curar enfermos em nome de Yeshua, expulsar demônios? Muitos têm entrado também de forma errada em busca por um judaísmo que será vazio, infelizmente, no sentido que ainda tem uma fé infantilizada em meio a tudo isso, muito preocupado com o intelecto. Isso também acontece quando eu busco confiança em mim mesmo, simplesmente naquilo que eu sei. Essa confiança excessiva na própria sabedoria humana é um tipo de idolatria, pois o homem de Elohim, ele não usa a sua inteligência para servir a Elohim, antes ele se esvazia, e aí o próprio Elohim usa a inteligência desse homem. Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não confie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele suavizará as suas veredas. E é importante buscar o sobrenatural do eterno. Devemos sim dar ênfase à obediência, ao fruto do Ruach, ao estudo da Torá, mas eu também preciso olhar para dentro de mim e me perguntar onde estão os sinais, prodígios, maravilhas. Em nossas conversas com o Joseph Shulam, quando ele esteve aí semanas passadas aí, teve uma manhã e uma tarde que estivemos com ele, e ele falou isso de maneira enfática. E ele falava, devemos nos pautar no modelo das Escrituras e também da Brit Hadashah, onde temos os relatos dos primeiros seguidores do Messias Yeshua. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, Yeshua falou para os seus discípulos que estes sinais seguirão aos que crerem. Yeshua disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se por acaso beberem alguma substância mortífera, ela não lhes fará mal. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então os discípulos faziam a obra do Eterno e os sinais miraculosos os seguiam. Então nós devemos buscar esta parte sobrenatural, em meio à visão da restauração, como dizem. E isto não é estranho aos primeiros judeus seguidores de Yeshua. O nosso patriarca Abraão, ele viveu o sobrenatural do Eterno. Abraão vivia por meio de revelações. E na Parashá Bereshit, no início dos estudos, aí 2 semanas atrás, vemos o Criador trabalhando. Na Parashá Lech Lechá, vemos um homem se tornando companheiro com Deus, trabalhando junto na concretização dos planos de Deus. A Parashá Lech Lechá é de muita relevância, porque ela descreve a vida de Abraão. Abraão é o patriarca da nossa fé. Ele é o patriarca da fé monoteísta e do povo de Israel. Abraão foi o primeiro homem a difundir com profundidade a divulgação da crença no único e verdadeiro Elohim. E é este tipo de associação que Deus espera de cada um de nós. Abraão e o Eterno andavam juntos. E de acordo com Pirkei Avot, capítulo 5, verso 3, Abraão foi testado pelo Eterno 10 vezes. Podemos entender que Abraão passou por 10 grandes provas bem específicas.
Com 10 provações, Abraão, nosso pai, foi julgado e resistiu a todas, para dar a conhecer quão grande foi o amor de Abraão, nosso pai. Pirkei Avot, capítulo 5, verso 3. Só que destes 10 testes, eu não vou falar todos aqui, os 2 primeiros não constam nas escrituras, no Tanar, apesar de constarem na tradição judaica. O primeiro teste que foi submetido a Abraão se refere a Nimrod, e na Parashá Noah, que foi a Parashá passada, temos ali um relato breve de Nimrod. O entendimento que se tem é que esse homem criou sistemas religiosos falsos, trazendo muito engano, e ele influenciava os homens a uma vida de idolatria. Nimrod edificou a Torre de Babel, e ele foi um homem muito manipulador, feiticeiro, ele convencia as pessoas. Nimrod foi o grande propagador da idolatria. Mas Abraão se recusou a viver uma vida de idolatria. Abraão se recusou a prostrar-se diante dos deuses de Nimrod. Por isso temos na tradição judaica que Nimrod tentou matar Abraão, por causa da sua crença no Criador. Abraão conhecia e servia o único verdadeiro Elohim. Então Nimrod persegue Abraão, que teve que se esconder ali por aproximadamente 13 anos. Então esse foi o primeiro teste de Abraão, de acordo com a tradição judaica, que foi o teste de permanecer firme, não se curvando à idolatria de Nimrod, mesmo em meio a muitos anos de perseguições. O entendimento é de que Abraão viveu fugindo e se escondendo para poupar a sua própria vida, mas ele preferiu até mesmo o risco de morte do que entregar-se à idolatria. Então esse foi o primeiro teste. No segundo teste, se refere a Abraão se recusar a prostrar-se perante um ídolo, e aí por isso Nimrod vai lá e lança Abraão no fogo. E através de um mover do eterno, as chamas do fogo não atingem Abraão, que escapa ali por meio da sua fé. Abraão escapa desse fogo de forma sobrenatural. Abraão não se curvou ao ídolo. Essa foi a segunda prova. Já o terceiro teste de Abraão está no início desta Parashá, que é quando Deus manda Abraão deixar sua casa, ler lerá. Abraão então tem esse chamado para afastar-se da idolatria, do mundanismo, dos desejos da carne e até mesmo da prosperidade da sua família. Abraão morava em uma cidade muito rica e ele teria que abandonar todo aquele local e ir para a terra que o Eterno havia prometido para ele. Uma terra que o Eterno ainda iria mostrar para ele. Então Abraão teve que renunciar tudo, inclusive toda a riqueza que fazia parte ali daquela região. Abraão teve que efetuar atos de renúncia, com a finalidade de servir ao Eterno. A renúncia às coisas deste mundo faz parte da essência da nossa fé. Então Abraão teve que abandonar muitas coisas para servir a Deus. E é assim que Yeshua nos chama também, para renunciarmos. Em Mateus 16, versos 24 a 26, tem uma palavra que eu acho maravilhosa. Yeshua diz: se alguém quiser, ou seja, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si o seu madeiro e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, versos 24 ao 26. Veja então como que é a mensagem do Mashiach. Essa é a mensagem de Yeshua, é uma mensagem de renúncia. Isso tem que estar claro para nós todos os dias, todo o tempo. Essa é uma mensagem que nos chama a techuvá, ao arrependimento, nos chama para negar o nosso ego, o nosso eu, a fim de levarmos a nossa inclinação para o mal, para onde? Para o madeiro. Devemos executar a nossa má inclinação no madeiro. Devemos destruir essa nossa má inclinação. Como eu sempre digo, a carne ela não se converte. Só no último shofar que ela vai se converter. Na verdade, ela vai ser mudada, transformada por um outro corpo glorificado. Então a carne não se converte, precisamos matar a nossa carne. E essa inclinação para o mal é tudo aquilo que existe dentro de nós que nos leva a desobedecermos à vontade de Deus, que leva homens e mulheres aí, no mundão velho, como dizem, a cauterizar a própria mente e dizer que isso não tem problema, aquilo não tem problema, e aí vivem a vida sem Deus. E o tempo urge. O tempo urge. Todos prestaremos conta diante de Deus, então vamos nos consagrar hoje, nos consagrar agora, buscar a presença de Deus.
Então, eu preciso renunciar o suficiente. Eu preciso abrir mão para viver a vontade de Deus. Eu quero a presença de Deus comigo. Então, eu preciso viver essa renúncia dia após dia. Ler-lerá. Abrão saiu para o desconhecido e ele não olhou para trás. Ele deixou todo aquele contexto para ser um servo de Elohim. E da mesma maneira, para servirmos ao Eterno, para sermos discípulos de Yeshua, nós precisamos morrer. Morrer para o nosso ego, para o mundanismo, para o egoísmo, morrer para a nossa má inclinação. Em Gênesis capítulo 12, o Eterno diz a Abrão o seguinte: saia de seu país, afaste-se de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Então o Eterno faz aqui muitas promessas a Abrão. Mas no verso 7 de Gênesis 12 ele diz o seguinte: o Eterno foi visto por Abrão e disse: eu dou esta terra para a sua semente. Em Gálatas 3, verso 16, Shaul, o apóstolo Paulo explica que esta semente que descende de Abrão é o Mashiach Yeshua. E de fato Yeshua voltará para restabelecer o reino de Elohim na terra, que é nada mais nada menos que o reino de Israel sob o governo de Yeshua. Já pensaram nisso? O quarto teste de Abraão então foi submetido, está agora relatado em Gênesis 12, verso 10. Diz na Torá que Abraão viajou em etapas em direção ao Negueve, e então temos o seguinte: havia uma fome na terra e Abraão desceu para o Egito para permanecer lá, pois a fome era severa na terra. Então, referente a essa decisão de Abraão, há diversos comentários dos sábios. Existem explicações dizendo que houve uma queda espiritual ali, dizendo que Abraão, ao descer para o Egito, ali houve uma descida, um aspecto de declínio espiritual, porque Abraão saiu do local determinado por Deus. Essa linha diz que ele devia permanecer nessa terra prometida, porque esta era a ordem de Elohim. Ainda que a fome estivesse abatendo ali o local, ele deveria permanecer no lugar que o Eterno havia determinado. Esse é um dos comentários dos sábios, mas que traz uma lição para nós no sentido de que nós devemos ter a sensibilidade espiritual para sabermos em qual posição o Eterno está nos colocando. Até mesmo no corpo do Messias, em meio a todas as áreas das nossas vidas. E também para onde o Eterno está nos levando. Nós precisamos ter esse discernimento, essa sensibilidade espiritual para entender aonde o Eterno nos quer, com raízes plantadas, mas também para onde o Eterno está nos levando. Então precisamos ter essa avaliação na dependência de Deus, com sinceridade. Eu preciso entender isso, se minha vida está de acordo com a vontade dEle. Será que eu estou seguindo o destino que o Eterno tem para mim? Será que eu tenho executado uma obra de acordo com o plano do Eterno para a minha vida? Então eu preciso buscar essa sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Eterno e ter esse direcionamento. E voltando ao caso de Abrão, mesmo com essa condição de extrema fome na terra de Israel, somado ali dessa decisão do patriarca de descer ao Egito, Abrão não entra em amargor contra o Eterno. Abrão não murmura, não coloca em xeque a fidelidade do Eterno, e neste aspecto podemos dizer que Abraão sim, ele passa nesse quarto teste. O Midrash Bereshit Rabbah, capítulo 40, verso 2, nos traz o seguinte comentário: havia fome na terra. Rabi Pinhas, em nome de Rabi Hanin de Tzipori, começou: bem-aventurado o homem a quem castigas, Senhor, mas se ele optar por se indignar com seu infortúnio, tu o instruís através da tua Torá. Salmos 94, 12. O que está escrito a respeito de Abraão? Eu te abençoarei e farei grande o teu nome. Gênesis 12, 2. Quando ele saiu de sua terra natal, a fome o confrontou, mas ele não reclamou e não se indignou. Em vez disso, Abraão desceu ao Egito para permanecer lá. Continuando, havia fome na terra. Rabi Yehoshua ben Levi começou: ele dá comida teref aqueles que o temem. Salmo 111, 5. Ele traz perturbação, teiruf, neste mundo para aqueles que o temem, mas no futuro ele se lembra de sua aliança para sempre. Salmo 111, verso 5. O que está escrito a respeito de Abraão? Eu te abençoarei e farei grande o teu nome. Quando partiu, a fome o confrontou,
Mas ele não protestou e não se queixou. Em vez disso, havia fome na terra e Abraão desceu ao Egito para permanecer lá. Então, isto é uma virtude, irmãos. Muitas vezes, nas adversidades, a murmuração começa o quê? A construir um cenário terrível, que se não é ratificado rapidamente, irmãos, com certeza coloca a pessoa em estado de maldição assim, ó. É meia manhã ali, uma manhã que a pessoa passa ali uma questão assim, ela já entra num estado de maldição muito rápido, é ou não é? Então o Eterno, a gente tem que entender que o Eterno sempre está olhando para nós, sempre. E que em nossas jornadas, etapas das nossas vidas, cresçamos na intimidade com o Eterno. Para que nessas adversidades tenhamos o que? Tranquilidade, que é o mais difícil. É o mais difícil. Tanto para fazer o que nos compete, mas também para assistir o nosso Pai agir e glorificar o seu nome. É Ele quem faz, é o Eterno quem faz. Então no quinto teste de Abraão, agora os egípcios veem aí a sua esposa Sarai. Sarai era muito bela, formosa, e Abraão fica com medo dos egípcios ou matarem e levarem sua esposa. Então Abraão diz para Sarai, você vai lá e fala que é minha irmã, para que eles poupem minha vida. E os sábios dizem que se Abraão não tomasse essa estratégia e decidisse lutar, se sacrificando para tentar evitar que tomassem Sarai, isso não daria certo. Ele seria morto e da mesma forma Sarai seria levada. Isso era um fato inevitável, então Abraão decide se preservar, dizendo para Sarai dizer para os egípcios que era sua irmã. Outros comentaristas dizem que Abraão deveria confiar no Eterno e na sua salvação, e que, portanto, nesse caso ele nem teria descido ao Egito, e muito menos passado por essa situação. E isso enfatiza para nós esse aspecto de que devemos confiar no Eterno, ainda que estejamos em meio às tribulações. E os egípcios, eles preservam Abraão, mas levam Sarai nessa situação. E Faraó, ele poderia ter consumado até relações sexuais com Sarai. Porém, antes que isso acontecesse, em Gênesis 12, verso 17, vemos que o Eterno infligiu graves pragas ao Faraó, à sua casa, por causa de Sarai. E Faraó termina então liberando Sarai. Então, também de acordo com os ensinamentos rabínicos, Sarai é poupada antes que Faraó a tocasse. Existe também um entendimento entre os sábios que o Eterno agiu com essa misericórdia por causa da vida piedosa que Sarai possuía. E vemos na Torá que por causa dela tudo corre bem com Abrão. Nesse contexto lá no Egito, Abrão adquire lá ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, camelos. E depois das pragas atingirem Faraó e sua casa, os bens não são retirados de Abrão. E ainda Abraão é escoltado lá pelos egípcios a fim de deixar a região. E aí já no capítulo 13 de Gênesis, versos 14 ao 18, nós vemos que Deus promete a terra a Abraão. A terra de Israel foi dada ao povo judeu em possessão perpétua, em possessão eterna. Somente um povo na face da terra é o titular dessa terra. E este povo é o povo de Israel. E o povo de Israel não conquistou essa terra por força humana, porque ela é uma dádiva do próprio Eterno, o Criador dos céus e da terra. As Escrituras, o Tanar, a Brit Hadashá, nos ensinam que os humildes herdarão a terra. Isso é tremendo. Isso quer dizer que os que se esvaziam, se humilham e se submetem a Deus, esses herdarão a terra. É o caminho contrário de querer poder, força. É o caminho contrário do ódio, da morte. É o caminho da pureza, da santidade, do amor. Porque aqueles que não abandonam suas impiedades serão cortados. Escute isso aqui. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, pois os homens maus serão cortados. Mas aqueles que olharem para o Senhor herdarão a terra. Um pouco mais e não haverá homem mau. Você vai olhar onde ele estava, ele vai sumir. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na abundância de Shalom. Salmos 37, versos 4 ao 11. Então também no capítulo 13 de Gênesis encontramos o sexto teste de Abraão. Temos nesse trecho das Escrituras a narrativa de que Abraão volta ao Neguev e continua até lá entre Betel e Ai. Diz na Torá que Abraão era um homem de muitas posses
ele era muito rico em gado, prata e ouro, mas Ló, seu sobrinho, também ia com Abrão. E ele também tinha rebanhos e tendas, tinha suas posses, de modo que diz na Torá que a terra não podia suportá-los permanecendo juntos, por causa que suas posses eram muitas, isso está na Torá. Então temos o relato de que os pastores de Ló e de Abrão se desentendem. E Abrão diz a Ló: não haja contenda entre ti e eu, entre os meus pastores e os teus, porque somos parentes. Não está toda a terra diante de vós? Vamos separar. Se você for para o norte, eu irei para o sul. Se você for para o sul, eu irei para o norte. E Ló escolhe então viver aonde? Em Sodoma, lugar onde habitava ali um povo corrompido, sem hospitalidade, um povo perverso que era contra o Eterno, diz na Torá. Então, também aparece ali um relato de uma guerra de 4 reis contra 5. Isso no capítulo 14 de Gênesis. E os 4 reis vencem 5 reis, mas nesse contexto da guerra, invasores tomaram toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, todas as suas provisões, e no caminho eles também tomaram a Ló, filho do irmão de Abrão, e os bens de Ló. Ló estava estabelecido em Sodoma. E aí um fugitivo vai lá e traz essas notícias a Abrão, e esse é o 6º teste de Abrão: não dar as costas para o seu sobrinho, é nesse sentido, mas ter o dever de resgatar a Ló, isso com apenas 318 homens, que é um exército bastante pequeno para vencer um exército de 4 reis, pense. Mas com confiança em Deus, Abraão vai, luta e resgata Ló, e não só Ló, mas também todos os bens espoliados na guerra, e mais outras pessoas que tinham sido levadas cativas. Abraão coloca o Eterno na frente de tudo, irmãos, isso é tremendo. Abraão, ele não ambicionava as riquezas do mundo, não ficava preso ao seu egoísmo, ao seu conforto, ele dava prioridade àquilo que era prioridade para o Eterno. Nesse episódio, ele se recusa a levar os espólios de guerra. No capítulo 15 de Gênesis, dos versos 1 ao 6, o Eterno promete uma prole a Abrão, dizendo que essa prole virá do seu descendente. E nessa ocasião, na visão, Deus levou-o para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz de contá-las, assim será a sua prole. E depositou Abrão sua confiança no Eterno, que o considerou seu mérito. Em outra versão temos o seguinte: e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. E esse texto aqui é de muita relevância, porque ele é citado por Shaul, o apóstolo Paulo, em Gálatas 3, verso 6. Shaul cita esse texto para provar que Abraão foi justificado pelo quê? Pela fé. Antes da outorga da Torá, e quando ainda era incircunciso na carne. E por esta razão os gentios incircuncisos também são justificados como? Pela fé, pela emuná em Yeshua, Messias. E estes não devem ser compelidos à circuncisão jamais. A conclusão de Paulo é a seguinte: o nosso patriarca Abraão, antes da outorga da Torá, e antes até mesmo de ser circuncidado, ele foi considerado justo pelo Eterno, porque ele creu no Eterno e isto lhe foi acreditado como justiça. Então Paulo diz o seguinte: ora, se o nosso patriarca Abraão foi justificado pela fé, então da mesma maneira os gentios incircuncisos que vêm a depositar sua fé no Eterno, através de Yeshua, eles obtêm a justificação desta mesma forma. Eles se tornam um povo de Deus através do enxerto em Israel, em Yeshua, não podendo serem compelidos à circuncisão. Amém? Então, para o 7º teste aí de Abraão, esse teste consta em Gênesis capítulo 15, versos 17 ao 21. Aqui nós podemos verificar que o Eterno faz uma aliança com Abrão. Ali animais são partidos e cada metade do animal é colocada uma de frente para a outra. E o interessante é que nos tempos antigos existia essa forma de se estabelecer um contrato. E esse contrato era sempre bilateral, pois ambas as partes deveriam sacrificar esses animais, colocando as partes dos animais uma de frente para a outra. Então as duas partes do contrato, eles passavam em meio às partes desses animais. O significado desse contrato era o seguinte: assim como o sangue dos animais foi derramado, se alguma das partes descumprisse o contrato, seu próprio sangue seria requerido. E nesse trecho da Torá diz que apenas uma fornalha fumegante, está assim lá, e uma tocha flamejante passam entre as metades dos animais, só isso. Ou seja, aqui o entendimento é que essa fornalha fumegante e essa tocha flamejante são emanações do Eterno. E por isso somente o Eterno foi lá e passou pelas partes dos animais. Abraão não passa entre os animais divididos. Então é por isso que essa aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança unilateral, não bilateral.
e, portanto, incondicional e irrevogável. Isso só já derruba por terra essa teologia cristã normativa que insiste em ensinar o quê? A teologia da substituição, dizendo que a igreja substitui a Israel, dizendo que Israel foi riscado dos planos de Deus. Essa teologia da substituição diz que Deus não tem mais nenhum tipo de aliança com Israel, acabou. Mas a promessa feita ao patriarca do nosso povo é uma promessa unilateral, incondicional e irrevogável, ou seja, o Eterno nunca irá desfazer, anular esse pacto feito. O pacto feito com Abraão é um pacto que alcança toda a sua prole. Quem quer? O povo de Israel é a sua prole. E Paulo também explica isso na carta aos Romanos, que Israel será salvo nos fins dos tempos, citando que a vocação e o chamado de Israel são irrevogáveis. E no último capítulo da Parashá Lech Lechá, que é Gênesis 17, nós temos dois assuntos relevantes que estão conectados. O primeiro assunto é a mudança de nome de Abrão e Sarai. E o segundo assunto importante é a aliança da circuncisão. Primeiramente, Abrão tem o seu nome mudado, então, para Abraão. Em hebraico, Avram, ou Abrão, significa pai exaltado. E Avraham, ou Abraão, significa pai de muitos, pai de uma multidão das nações. E Sarai tem seu nome mudado para Sara. O entendimento é que, como Abraão se tornou um príncipe, pai de muitas nações, Sara também se tornou princesa de toda a humanidade. Esse é o entendimento. O nome anterior de Sara, que era Sarai, tem o significado de minha princesa. Então, como ela não seria mais apenas a princesa de Abraão, se tornando a princesa de toda a humanidade, houve essa mudança de nome de Sarai para Sara. E essa mudança de nome está relacionada com o destino vocacional deles. Isso tem a ver com o chamado deles. E principalmente tem a ver com uma vida profunda de techuvá, que eles tiveram diante do Eterno. E unido a essa troca de nomes, o Eterno também estabelece um sinal dessa aliança eterna, que eu vou ler aqui. Tal será a aliança entre mim e vós e a vossa descendência. A seguir, que guardareis, todo homem entre vós será circuncidado. Circuncidarás a carne do teu prepúcio. E esse será o sinal da aliança entre mim e ti, e ao longo das gerações, todo homem entre vocês será circuncidado ao 8º dia, aos 8 dias de idade. Quanto ao escravo nascido em casa e aquele comprado de um forasteiro que não é de sua prole, eles devem ser circuncidados, nascidos em casa e comprados igualmente. Assim ficará marcada a minha aliança na vossa carne como um pacto eterno. E se algum homem incircunciso não circuncidar a carne de seu prepúcio, esta pessoa será cortada dos parentes, quebrou a minha aliança. Gênesis 17, dos versos 10 ao 15. Só que precisamos ter bem certo em nossas mentes de que essa aliança da circuncisão serve apenas para os descendentes genéticos de Abraão em Isaac. Em Isaac, já havia um certo pensamento rabínico antes de Yeshua, de que a prática da circuncisão é tão importante que equivale à observância de todos os mandamentos da Torá. Algo antigo, que parece que está muito vivo hoje em dia em sinagogas. E isso deve ser combatido, irmãos. Da mesma forma que os apóstolos combatiam isso no primeiro século. Nós temos todo o padrão, o modelo nosso como Carral está lá. No primeiro século com os apóstolos, todos judeus. E de acordo com esse entendimento talmúdico referente à circuncisão, que é antigo, já antes de Yeshua, só com a circuncisão é que Abraão alcançou a perfeição. Olha o que diz em Nedarim 32:5, diz o seguinte: é ensinado em um baraita, Rabi Yehudá Hanazi diz, grande é a mitzvah da circuncisão, pois não há ninguém que estivesse engajado em mitzvot como Abrão, nosso patriarca, e ainda assim ele foi chamado de todo o coração apenas devido à mitzvah da circuncisão, como é afirmado, andai diante de mim e deveis ser de todo o coração. Gênesis 17:1. E está escrito no versículo seguinte, e farei a minha aliança entre mim e ti, Gênesis 17:2. E Abrão foi então ordenado a respeito da circuncisão. Isso indica que ele não foi chamado de todo o coração até realizar a circuncisão. Alternativamente, tão grande é a mitzvah da circuncisão que é igual a todas as mitzvot da Torá, como é afirmado na entrega da Torá, porque, segundo estas palavras, fiz uma aliança contigo e com Israel. Êxodo 34:27, e a aliança refere-se à circuncisão. Então essa forma de se ver a circuncisão influenciou muito o pensamento judaizante no primeiro século.
E gerou um grande problema para os apóstolos de Yeshua no primeiro século. A Carral de Yeshua, ela se iniciou, como eu falei, 100% com judeus, discípulos ali. E eles pensavam, como nós vamos admitir gentios, já que eles são incircuncisos? Isso ainda permeava na mente dos apóstolos. Mas o próprio Espírito de Deus, em Atos 10, dá uma visão a Pedro. Uma visão de animais impuros. E manda Pedro, mate e coma esses animais impuros. E Pedro diz, não, Eterno, eu nunca comi nada impuro. E o Eterno diz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso se repete 3 vezes ali, em Atos 10. Então Pedro, na verdade, ele não entende de imediato essa visão, mas depois ele vai à casa de Cornélio, Cornélio era um temente a Deus. Ele recebe Pedro, Cornélio, e também estavam lá parentes, amigos de Cornélio, a fim de ouvirem a Pedro. Então Pedro fala de Yeshua para gentios ali, e todos passam a crer. Incircuncisos passam a crer e são cheios do Espírito de Deus. E aquilo foi tão forte e notório de que era um mover sobrenatural de Deus que Pedro batiza todos nas águas, em nome do Senhor Yeshua. Escute isso aqui. E os fiéis que eram da circuncisão, referente a esse mover, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar ao Eterno. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito de Hashem? Atos 10, dos versos 45 ao 47. E em Atos 11, Pedro chegou a ser confrontado pelos irmãos judeus em Yeshua. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro explica o mover do Eterno sobre esses gentios, e os da circuncisão, ouvindo estas coisas, sobre o que Deus fez ali em meio aos gentios, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida, Baruch Hashem. Atos 11, verso 18. Então precisamos ter bem claro em nossas mentes de que a circuncisão é mandamento eterno para descendentes genéticos de Abraão e Isaac. Precisamos entender a Brit Hadashah, a aliança renovada, de forma adequada, no sentido de compreendermos a forma de que muitos dos mandamentos se convergem para aqueles que não são judeus, os não judeus. Por isso que para o gentio nascer do alto, que é a circuncisão, irmãos, o não judeu não tem esse mandamento físico. É ordenança bíblica para o não judeu, não faça circuncisão. O judeu que é alcançado e abre os olhos para Yeshua, continua judeu, com todas as suas tradições que condizem ali com a palavra do Eterno. E o foco de todos nós, judeus e não judeus, deve ser com o nascer do alto, deve ser com o sacrifício do Mashiach, de termos uma vida no Espírito, nos desenvolvendo de dentro para fora. Por isso que tenhamos o foco nisso, no Evangelho. Ler, lerá, vá por ti, nesse propósito, irmãos. Abraão, como um arquétipo do Messias Yeshua, teve uma vida de renúncia e abnegação. E Yeshua se tornou, com sua vida e obra expiatória, o maior exemplo para Israel e as nações, do que é uma vida de amor, de renúncia, de abnegação. Yeshua disse, eu venci o mundo. Yeshua venceu para nós. O Messias Yeshua se manifestou como homem em um tempo único na história para viver a nossa vida. Que eu digo aqui como homem nesse tempo. E ele venceu para que agora nós vivamos a vida dele em nós. Yohanan diz, o apóstolo João, que o que vence o mundo é a nossa fé. Então Deus quer que eu perca a minha vida, para então eu viver a vida que Ele tem para mim. Ler, lerá também carrega um sentido de aliar. Faça uma aliar. Como assim, irmão? Vá por ti, em rumo da herança dada aos nossos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. O corpo do Messias tem esse propósito. Nós que somos povo do Eterno não podemos também ficar como mendigos espirituais em nossa jornada, pedindo aquilo que o Eterno já nos deu por morachá, por herança. Morachá quer dizer herança. Só que esse tipo de herança, morachá, é a herança que tem que ser conquistada, que precisamos tomar posse, através de trabalho e perseverança, através da renúncia, através dos muitos processos a serem vividos, assim como foi com Abraão, assim como foi com o povo de Israel no deserto também. E dentro disso existem guerras a serem travadas todos os dias. Mas para vencermos estas guerras, precisamos perder a nossa vida, aniquilando o nosso eu, o nosso ego, para encontrarmos no Messias Yeshua lugares de transformação. Muitas pessoas têm um entendimento equivocado de que lutas e tribulações são só desgraças.
Essas pessoas andam sempre se queixando de tudo e de todos, projetando tudo nas pessoas, em uma liderança, em um chefe, em um pai, em uma mãe. Mas o Eterno nos enche com o seu Espírito e nos conduz nessa jornada. E diz, vá por ti. Ou melhor, vá para dentro de ti. Nesses processos, para quem está focado, não tem nada ao redor assim, irmãos. Não tem nada fora para atrair nossa atenção. E a gente vai ter que olhar para dentro de nós. Nesses processos eu terei que olhar para dentro e ver aquilo que o Eterno depositou em mim, engendrou em mim um reino interior. O Eterno falou a Abraão que levaria ele a uma terra. E várias vezes na Torá e nos profetas diz que essa terra o que? Ela mana leite e mel. A terra de Canaã. Mas quando Abraão chega lá, tinha fome na terra. Então ele desce ao Egito. Ali é como se o Eterno estivesse mostrando também para Abraão e para nós que o leite e mel tem que estar dentro de nós. É como se o Eterno estivesse apontando para algo. Abraão, aquilo que está dentro de você é que fará essa terra manar leite e mel. Se analisarmos o próprio povo judeu, quando ele volta para a atual terra de Israel em 1948, ele chega a uma terra que manava leite e mel. Chega uma terra assim? Não. Uma terra totalmente virada em deserto, abandonada. E agora estão, como sempre, estão querendo a terra. Mas estava abandonada, ninguém nunca gerou nada lá, produziu nada de bom lá. Então, olha o que é aquele território hoje em dia, sim, estamos passando tempos difíceis aí com essa guerra, mas quem fez essa transformação na terra foi o povo judeu, irmãos. Deus nunca nos levará, escute isso, Deus nunca nos levará a um lugar que não precise ser transformado. Um lugar não pode transformar a nossa vida, o nosso interior. Nós não podemos deixar lugares mudar no nosso interior. Somos nós que temos que transformar os lugares. O povo de Israel, que viveu um espelho das jornadas de Abraão, foi o primeiro separado por Deus em processos aonde? Em desertos. Para só depois subir para a terra de Canaã a fim de tomar posse. E sem a presença de Deus em nossas vidas, nada podemos fazer. Por isso que o nosso foco deve ser fazer morrer o nosso eu, o nosso ego. A fim de fazermos para o Eterno um lugar de santidade, e aí Ele nos traz vida. Yeshua fala no Evangelho segundo João, que os mortos ouvirão a voz do Filho do homem, e estes viverão. Então é só com vida que nós conseguimos cumprir nosso propósito, não é na nossa condição. Então o Eterno habita dentro de nós, e isso antecede a tudo. Sem isso não adianta alguém mudar de lugar na permissão do Eterno, isso é terrível, não na ordem do Eterno. Muitos viram fugitivos em vez de serem enviados, esse é o problema. Então não adianta sem isso alguém mudar de lugar para ser abençoado, entre aspas. Pois Deus faz tudo formoso ao seu tempo. Abraão recebe a ordem por parte do Eterno, ler-lerá. Se nos movemos conforme a ordem de Deus, Ele nos dará poder para cumprirmos o propósito. Ao contrário, não vai dar certo. Com Abraão foi assim. Foi assim com o povo de Israel quando foi liberto do Egito em uma jornada de renúncias. Eles recebiam a Shekhinah do Eterno. Os rabinos falam que era tremendo, que nunca houve tantos milagres, sinais, maravilhas, quanto a época que Israel andava com uma noiva ali, junto com o Eterno no deserto. Vemos na Torá, então, esses processos. Esses processos, eles nos desenvolvem para a posse completa da Morachá, da herança. Precisamos vigiar, pois tem pessoas que no meio desses processos, eles trocam a voz do Eterno, trocam a palavra de Deus por aquilo que o inimigo está falando, porque deixaram de matar o seu ego. A carne toma a frente e aí já era. Apenas alguém morto para o pecado, morto para o mundo, pode tomar posse da herança e se desenvolver nisso, tomar posse aí dessa Morachá. E é muito interessante, para finalizar, que quem vai para a terra de Canaã, em específico, Jerusalém, o Monte Moriá, independente de qual lugar ao redor da cidade santa essa pessoa esteja, essa pessoa sempre terá que subir, fazer, aliás, geograficamente para chegar em Jerusalém. E isso se remete não só a um aspecto geográfico, mas também se remete a um aspecto espiritual de Jerusalém ou do Monte Sião. Pois ali, como dizem os nossos sábios, sempre foi o centro do universo, onde o Mashiach retornará ali para reinar. Então isso traz um sentido de que Abraão, ele sai, ler-lerá, a fim de se desenvolver no conhecimento de Deus, na intimidade com o Eterno, nesse relacionamento. Por isso, eu preciso querer passar os processos que o Eterno tem para mim. Precisamos passar esses processos, pois queremos ascender, subir, nos desenvolver nessa grande salvação. Então, que possamos em Yeshua sermos conduzidos pela sua voz, ler-lerá, fazendo uma verdadeira aliá, uma verdadeira ascensão, através dos muitos processos na presença do Eterno. E Yeshua ensinou, seja fiel no pouco e sobre o muito,
te colocarei. Um Shabbat Shalom a todos. Em nome de Yeshua. Baruch Hashem.